Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 1º de dezembro de 2025. São 11 horas da manhã. Senhoras e senhores, Luiz Fux saiu do armário. Ele literalmente saiu do armário e abraçou a sua vocação de direita, de direitista, e agora numa versão mais radical. Quando o Fux agiu como agiu no julgamento do Mensalão, depois agiu como agiu no episódio da negativa do habeas corpus para o Lula, que foi o que o mandou para a cadeia, não é? O Fux sempre se alinhou à direita, mas com Bolsonaro, no julgamento de Bolsonaro, o Fux foi para a galera e simplesmente abraçou a extrema-direita. Ele deu um passo além, foi além do que se esperava, inclusive contrariando os próprios votos que ele já tinha dado contra os réus do 8 de janeiro e dizendo que errou, que estava sendo humilde, e desde então o Fux começou a manter a postura de apoio desabrido ao bolsonarismo. Em todos os julgamentos que são feitos no plenário e não nas turmas, que digam respeito ao bolsonarismo, ao 8 de janeiro, o Fux se contrapõe a Moraes, a Dino, a Carmen Lúcia, a Zanin, a Gilmar Mendes, a todos os outros ministros, Toffoli, todos os outros ministros, e ficam isolados ali o Fux, Nunes Marques e André Mendonça. Então são os 30% do STF que são bolsonaristas. O Bolsonaro tinha, no dizer dele, 20% e agora tem 30%. Bom, agora o que eu quero apresentar aqui para você é o fato de que já há uma luta aberta entre direita e extrema-direita e o Centro Democrático no Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir. Você que acompanha o blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. O que eu quero dizer aos senhores, graças a Deus, nós conseguimos enviar, não para o Supremo, não no primeiro momento, para o Senado Federal, e foram aprovados 2 nomes, 2 pessoas que marcam também a renovação do Supremo. Renova-se Executivo, Legislativo, e o Supremo também é renovável. Ninguém é eterno, alguns acham que são eternos, ninguém é eterno, e vai uma renovação. Então, hoje em dia, eu não mando nos 2 votos dentro do Supremo, mas estão 2 ministros que representam, em tese, 20% daquilo que nós gostaríamos que fosse decidido, né, e votado dentro do Supremo. 2025, nós estamos começando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, Band News TV. Para você que nos acompanha também pela internet no aplicativo Band Play, são 8 horas da manhã, pelo horário de Brasília. Vou começar falando sobre a manifestação do ministro Luiz Fux, que protagonizou 2 movimentações que merecem atenção. Primeiro, retificação de um voto que ele mesmo proferira anteriormente, admitindo mudança de compensação sobre casos intoleráveis à sua própria consciência. Vamos ouvir o que disse o ministro. O único rótulo que honra o juiz
é o da justiça, ao respeitar o devido processo legal e dar a cada um o que lhe é devido segundo a lei, observando sempre a proporcionalidade. Já ensinava Calamandrei: há mais coragem em ser justo parecendo ser injusto do que ser injusto para salvaguardar as aparências da justiça. Essa é a coragem que eu invoco. Estou falando da minha pessoa como juiz, ao reconhecer que meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar. Agora, Isa, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino fizeram apartes no voto da ministra Carmen Lúcia e também mandaram várias indiretas ao ministro Luiz Fux, que fez aquele voto longuíssimo ontem numa sessão de mais de 12 horas, né? Você que ficou até o final, quantas horas de sessão? Foram 13. 13 horas de sessão. Débora. Pois não. Permite Sempre. um rápido à parte. Na verdade, não vai ser tão rápido quanto o do ministro Flávio Dino, mas será o único. Não se preocupe. Tenho muito gosto em ouvi-lo sempre. Obrigado, Eu ouço todos. E aproveitando a questão da organização criminosa, e cumprimento o nosso presidente, ministro Cristiano Zanin, cumprimento o ministro Carmen, ministro Fux, ministro Flávio Dino, procurador-geral da República e os advogados aqui presentes. Ministra Carmen, essa questão da organização criminosa que Vossa Excelência tão bem ressaltou, e cujo entendimento já vem desde o julgamento do mensalão, era outro tipo penal, mas a organização criminosa nada mais é do que... precedente. Uma sofisticação do que existia na legislação. E ministra Carmen, é muito importante nós deixarmos muito claro, e principalmente, os autos isso já está muito claro, mas principalmente para a sociedade, é que, como eu disse no primeiro julgamento, lá em 2023, que não foi um domingo no parque, como Vossa Excelência agora fala novamente. O ministro Gilmar, que gosta. O ministro Gilmar, nosso decano, cumprimento Vossa Excelência também, que repete sempre isso, não foi um domingo no parque, não foi um passeio na Disney, foi uma tentativa de golpe de Estado, não foi combustão espontânea, não foram baderneiros descoordenados, que ao som do flautista, todos fizeram fila e destruíram a sede dos três poderes. Foi uma organização criminosa. Uma organização criminosa e, obviamente, se nós pegarmos, ministro Flávio, um fato isolado, a reunião dos kids pretos, que na verdade foi num salão de festas fechado. Mas a reunião dos kids pretos, eles não podem se reunir? A questão é o desencadeamento de tudo. É por isso que desde a utilização dos órgãos públicos, que eu demonstrei no meu item 1, houve toda, e Vossa Excelência agora bem colocou, houve toda uma organização e uma utilização de GSI, ABIN, Ministério da Justiça, com a utilização da PF. Mas no dia 8 de janeiro, nos acampamentos, nas manifestações em 7 de setembro, tudo isso eram atos aleatórios, tudo isso foi construído pela organização criminosa e rapidamente agora sim, rapidamente, como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, por favor. Aquela? E eu... nós começamos com no nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, isso grave ameaça, não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair.
admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser cadeira! Bom, o Alexandre de Moraes não apenas ameaçou a liberdade dele, como tirou a liberdade dele, né? Mas esse aí foi um recado para o Luiz Fux, que tinha, no dia anterior, produzido um voto de 13 horas para dizer que estava errado, que estava arrependido de ter condenado bolsonaristas e ter aceitado o processo contra o Bolsonaro 30 dias antes, 40 dias antes. Algo absolutamente asqueroso, imoral, canalha, não é? Mas o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino já tinham falado, eu peguei só a fala do Moraes, e, na verdade, ele faz isso para um presidente que, como você viu, já tinha dito lá em 2021, quando o André Mendonça foi aprovado pelo Senado para ser ministro do STF, o Senado já tinha aprovado pouco antes o Nunes Marques, que agora ele tinha 20% do STF, que iam votar como ele gostaria. Você vê que nessas ameaças que ele fez ao Alexandre de Moraes, ele diz que ele vota o Alexandre de Moraes de forma como nós não admitimos. Ele usa, inclusive, o plural majestático, né, para se referir a si mesmo, a forma como os reis se dirigiam a eles na primeira pessoa do plural, né, nós. Então, ele se torna quase uma majestade e é o discurso de quem planeja uma ditadura, porque um juiz da Suprema Corte ter que votar, ter que se enquadrar, ele diz assim, ou você se enquadra ou pede para sair. Um ministro de um Supremo Tribunal ter que se enquadrar ao que quer o presidente da República, se não pede para sair, é coisa de ditadura. Isso existia no regime militar, mas não na democracia, são poderes independentes. Um ministro da Suprema Corte, o poder judiciário não tem que agradar ao poder executivo, ele toma suas decisões soberanamente. E então aí a gente descobre que o Luiz Fux, uns dizem que ele ficou com medo de perder o visto para ir para a Disney, e outros dizem que ele ficou com medo da lei Magnitsky, e outros dizem que ele foi pago, né? Eu diria que é um pouco de cada coisa, porque um magistrado com a experiência que tem o Fux votar 2 meses antes para aceitar o processo contra o Bolsonaro, votar o ano 2024 inteirinho para condenar gente que praticou os crimes do 8 de janeiro, e depois dizer que todo esse tempo ele estava errado, mais quase 2 anos ele esteve errado, e de repente, em questão de semanas, justamente quando começam os problemas com os Estados Unidos, ele muda de opinião, ele se arrepende, ele resolveu ser magnânimo e reconhecer que ele estava errado. É uma fraqueza de caráter, uma fraqueza moral que mostra quem é o Fux e que dá sentido à frase do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, quando na Vaza Jato eles diziam que, graças ao Fux, eles tinham conseguido condenar o Lula. E usaram a frase que está escrita nas notas de dólar. In God we trust. Em Deus nós acreditamos. E a frase deles foi, in Fux we trust. Né? Então, eles acreditavam em Fux, assim como o bolsonarismo acredita em Fux. Mas Fux representa a terceira parte
dos 30% que o bolsonarismo, que a extrema-direita, ou seja, que o nazifascismo contemporâneo tem no Supremo Tribunal Federal. Porque não se pode esquecer, Jair Bolsonaro é um nazista. Não por outra razão, tantas manifestações de apoio ao nazismo, a amizade que ele mantém com o partido nazista alemão, né, que é a AfD, e, na verdade, esse episódio, ele mostra que o Fux está disposto a ir longe. O Fux pede para sair e pode criar um mini STF. Ao fim do julgamento, ele disse que ele queria sair da primeira turma e ir para a segunda turma. E aí surgiu o medo de que, na segunda turma, ele começasse a aceitar ações sobre o Jair Bolsonaro. Por exemplo, um habeas corpus cairia na segunda turma com um ministro da segunda turma, ou com ele mesmo, e aí, caindo na segunda turma, eles têm maioria na segunda turma, tem os 3 ministros indicados os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro e mais o Fux, que foi indicado pela Dilma, mas foi um dos maiores erros que a Dilma cometeu na vida dela. Muito bem, o fato é que o Fux condenou centenas de pessoas por invasões do 8 de janeiro e se arrependeu, mas ele não consegue levar, não foi deixado pelo presidente do tribunal, o Edson Fachin, que ele levasse qualquer ação, inclusive uma da inelegibilidade de Bolsonaro, para a segunda turma. Ele estava tentando levar para a segunda turma a inelegibilidade do Bolsonaro, ele tornaria o Bolsonaro inelegível. E não ia adiantar nada, porque depois da condenação ele ficaria inelegível de novo, só que agora até 2060. Né? Mas o fato é que o Moraes retomou julgamentos do 8/1 e o Fux, porque você tem julgamentos do 8 de janeiro que são discutidos pelo plenário, não pelas turmas. Tá? Isso começou assim, depois a trama golpista, porque são 2 julgamentos diferentes. Os julgamentos daqueles que foram presos no 8 de janeiro são uma coisa, a ação penal 2668 é outra. Então, os que foram presos no 8 de janeiro, eles estão sendo julgados pelo plenário. E nesses julgamentos, o Fux agora inverteu tudo que ele vinha fazendo e ele ataca os resultados da condenação e defende aqueles que quebraram as sedes dos 3 poderes no 8 de janeiro. O fato é que o Fux rompe o padrão punitivista que ele sempre adotou ao longo da carreira dele e no Supremo, e agora passou a liderar divergências contra Moraes em processos contra bolsonaristas. O ministro adota a postura mais garantista, coisa que ele nunca foi, em casos ligados ao bolsonarismo do que em casos anteriores. Em 21% das ações relatadas por Moraes na primeira turma, Fux votou em divergência e juristas veem inflexão política. O fato é que o Fux antecipa divergências com o Moraes no julgamento de Bolsonaro, os ministros trocaram indiretas e aí o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes passaram a dar um combate duro ao Luiz Fux, inclusive ironizando a mudança repentina de comportamento dele. Seja como for, os 30% do Bolsonaro, que são dele mesmo, os 2 ministros que ele indicou, o terrivelmente evangélico e o Nunes Marques, eles votam como quer o Bolsonaro, como quer a extrema-direita, como quer o nazifascismo, que no Brasil tem nome, que é bolsonarismo. O nazifascismo na Alemanha é nazifascismo e obedece às ideias de Hitler. No Brasil, o correspondente é o bolsonarismo, que obedece às ideias daquele que sonhou em ser um Hitler brasileiro e agora está atrás das grades.